Ok. Na aula passada, nós discutimos as características de roteamento intra- e interdomínio. A gente viu dois protocolos para roteamento intradomínio, que foram o OSPF e o RIP. E a gente brevemente começou a falar sobre o BGP, o Border Gateway Protocol. E esse é o foco da aula de hoje. Está aqui a estrutura dessa aula. A gente começa fazendo uma pequena overview sobre o BGP e um pouquinho de grandes ideias para representar o funcionamento dele. Depois eu falo um pouquinho sobre o number space dos autonomous systems e como isso é gerenciado. E daí a gente entra numa parte onde nós vamos discutir em mais detalhes o funcionamento do BGP. Tanto na forma como ele faz o prepending dos caminhos e também na parte que distingue o external e o internal BGP, que são partes do protocolo que funcionam de uma forma diferente. E depois a gente fala um pouco sobre os tipos de mensagens e atributos do BGP, e eu finalizo com algumas questões sobre como é feita a escolha de caminhos e os aspectos de políticas, que é um ponto importante no funcionamento do BGP. Então, começando com uma breve overview, o papel do BGP é compartilhar informação de roteamento a partir de toda a internet. Tá? E ele permite, então, que eu possa distribuir essa informação, mas para isso eu preciso que todos os autonomous systems da internet, eles conversem o mesmo protocolo. E esse protocolo, esse inter-AS protocolo que funciona em toda a internet, é o BGP. Então, de uma certa forma, ele cola todas as partes da internet juntas numa mesma topologia que compõe todos os AS. O BGP ele foi inicialmente desenvolvido no final dos anos 80, início dos anos 90. Hoje ele já está na quarta versão, o BGP 4, mas é comumente referido por BGP. E a RFC que define o BGP é a 4271. Tá? No BGP, os pacotes não são roteados para para endereços IPs específicos, mas sim para redes. E redes, elas se referem a blocos de endereços IP. Tá? Então, o que a gente diz é que o BGP ele fornece rotas para prefixos IPs, que representam redes. E esses prefixos IPs, eles são representados usando a notação CIDR, que a gente já viu nas primeiras aulas. Eu defino, por exemplo, um endereço IP barra um número. E esse número, ele define o tamanho da máscara, que a máscara de rede que representa uma determinada subrede. Então, quando eu anuncio rotas através do BGP, eu estou anunciando, na verdade, prefixos como esse, que definem, então, subredes espalhadas pela internet. E essa subrede é definida, então, por essa notação com o prefixo. Com o BGP, eu consigo duas coisas. Eu consigo, primeiro, obter a alcançabilidade desses prefixos de rede através de toda a internet, e eu obter essa informação de vizinhos, de vizinhos autonomous systems que eventualmente vão propagar essas informações para o meu autonomous system. Então, eu tenho essa alcançabilidade. E o segundo ponto é que o BGP me permite escolher a melhor rota, e eu vou deixar aqui melhor como, entre aspas, é a melhor rota para um determinado prefixo. A gente vai ver que essa melhor rota ela pode ser baseada em hop counts, que seria uma decisão puramente técnica, mas a melhor rota pode ser definida através de políticas definidas por um operador, por exemplo. Bom, essa figura, ela representa uma organização bem abstrata de autonomous systems conectados uns aos outros, com cada autonomous system contendo um conjunto de redes, né? Então, essas nuvens grandes, elas abstraem o conceito de um autonomous system. Então, eu tenho o AS1 aqui, eu tenho o AS2 aqui, eu tenho o AS3, o AS4, o AS5 e o AS6. E as nuvens pequenas, elas representam
redes dentro desses Autonomous Systems representadas por prefixos IPs. E o papel do BGP é permitir, então, anunciar essas redes internas, esses prefixos IPs, para que eles possam ser alcançados em outras partes da internet. Obviamente, eu preciso de equipamentos para conectar esses AS. Isso está abstraído na figura, mas eu vou ter roteadores que conversam BGP nessas extremidades desses Autonomous Systems. Então, a figura ela é uma abstração, mas eu vou ter roteadores que conversam BGP. E esses roteadores, então, eles rodam agentes BGP que permitem a comunicação entre esses Autonomous Systems. E esses agentes, no ecossistema do BGP, eles têm um nome bastante específico, eles se chamam de BGP Speakers. Tá? E a ideia do BGP é que esses BGP Speakers eles vão compartilhar rotas para que outros BGP Speakers, através da internet, eles possam descobrir a partir dos vizinhos e dos vizinhos dos vizinhos e dos vizinhos dos vizinhos, eles vão descobrir como chegar em certos prefixos IP. E o que acontece é que esses BGP speakers, eles estabelecem sessões. Então a gente também chama, a gente tem um nome específico que é uma BGP session, é uma sessão, é uma conexão estabelecida entre BGP speakers. Dentro de um AS, dentro de um Autonomous System, eu posso ter roteadores que são ou BGP speakers, eles fazem parte eles são chamados também de gateways, ou eu posso ter roteadores internos, né? Então eu posso ter uma série de roteadores internos nessa rede aqui, que não necessariamente falam BGP, mas eu tenho roteadores que são gateways e que servem para comunicar BGP com outros Autonomous Systems. Um outro ponto importante para se destacar é que essas sessões entre BGP speakers, elas são estabelecidas sobre uma conexão TCP. Tá? E a porta default é a porta 179. Então, primeiro é estabelecida uma conexão TCP, uma conexão confiável entre os agentes, e deles estabelecem uma sessão BGP, uma conexão em camadas de aplicação entre esses agentes. Se a gente esquecer por um minuto qual é a topologia interna dentro de cada uma dessas grandes nuvens, eu posso afirmar que, por exemplo, se eu quiser alcançar a rede N1 a partir da rede N6, do ponto de vista puramente BGP, eu estou a um hop de distância dela. Tá? Então, isso eu posso afirmar. Então, o BGP, ele abstrai a estrutura interna de cada Autonomous System e a quantidade de roteadores pelos quais tu passa dentro de Autonomous System. Então, se eu quiser saber a distância dessa rede N6 para essa rede N1, eu vou chegar à conclusão que eu estou a um hop de distância dela, porque eu tenho uma seção BGP estabelecida até eu conseguir alcançar ela. Bom, alguns comentários antes de eu seguir adiante. O BGP ele depende de números dos Autonomous Systems, o ASN, ou Autonomous System Number. Só que esses números, eles foram definidos antes do BGP. Eles já existiam há uma data prévia ao BGP. E esses números, eles foram definidos como tendo 16 bits, tá? Da faixa 1 até 65.535. Então, daí tu tem uma faixa pública, que é a maior parte desse espaço de endereçamento, de 1 até 64.511, e daí tu tem uma pequena faixa de endereços privados para um uso mais restrito. Só que foi previsto em algum momento, mais especificamente em 2007, que assim como a faixa de endereços IPs, ela iria se esgotar em algum momento e não ia ter mais endereços IPs disponíveis, também se chegou à conclusão que esses números de 16 bits, eles chegariam no limite. Então, o espaço foi estendido para 32 bits. Tá? Então,
claramente, passando desse número de Autonomous Systems, tu precisava de um espaço maior, então, hoje, tu considera Autonomous Systems de 32 bits. Alguns exemplos, tá, bem conhecidos, RNP, por exemplo, ela tem um Autonomous System Number 1916, tá? Um outro, assim, de uma localidade próxima da gente é Procergs, 7465, e a URGS também tem um Autonomous System Number que é 19.200, tá? São alguns exemplos, então, e vocês encontram facilmente na internet outros ASNs para grandes empresas e ASPs e Autonomous Systems conhecidos. Vamos falar um pouquinho agora sobre o funcionamento do BGP. Tá? Então, a ideia dessa figura, desse slide, é apresentar uma pequena visão geral de como o BGP funciona. Então, digamos que eu vou focar agora a minha atenção nesse último AS, no AS6, e digamos que ele quer permitir que outras redes da internet saibam que ele possui a rede N14 e N13. Tá? Lembrando que essas redes são prefixos IPs, usando aquela anotação CIDR, que representam, então, uma sub-rede em algum determinado domínio. Então, digamos que o AS6 ele quer anunciar essas redes para a internet, para que outros clientes, outras máquinas em outros AS possam alcançá-las. Então, o que ele faz é, ele anuncia para o seu vizinho, no caso ele só tem um vizinho que é o AS5, que ele consegue alcançar as redes 13 e 14 usando esse anúncio. Tá? Esse anúncio indica que, através do AS6, é possível chegar na rede 13 e na rede 14. E a ideia é que agora esse anúncio, que a gente chama de um path vector, esse anúncio contendo esse path vector, ele vai se propagar pela internet. E ele vai ser usado para comunicar outros AS o que eles precisam fazer para chegar em N13 e N14. Então, agora, por cada AS onde esse path vector passar, ele vai fazer um prepend, ele vai colocar no início o ID do AS por onde está passando e propagar para os seus vizinhos. Então, por exemplo, quando esse anúncio chegar no AS5, o AS5 vai propagar o path vector para os vizinhos, fazendo um prepend, botando no início daquele path vector o ID, o AS number do próprio AS5. Então, nesse caso, quando esse anúncio veio do AS6 para AS5, o AS5 agora ele vai contar para os seus vizinhos, que é o AS2 e o AS4, que ele consegue chegar nessas redes usando aquele caminho com o prepend do AS5. Então ele diz que agora, através de AS5, daí, através de AS6, é possível chegar em N13 e N14. Então esse é o path vector que o AS5 anuncia para AS2 e para AS4. E além disso, o AS5 também pode fazer um anúncio, e ele possivelmente vai fazer esse anúncio, anunciando as suas próprias redes, os seus próprios IP prefixos IPs que ele gerencia. Então, no caso, o AS5 tem N10, N11 e N12. São as redes que esse Autonomous System possui. Então, o AS5 ele vai também enviar um path vector dizendo, olha, a partir de AS5 é possível chegar em N10, N11 e N12. E essa propagação daí continua por toda a rede. Tá? Eu não vou fazer esse exemplo em detalhes para toda a rede, mas eventualmente, mais cedo ou mais tarde, essa informação vai chegar em AS1. Tá? Então, através dessas propagações, todo mundo propagando e fazendo prepend do seu AS no path vector, eventualmente essa informação vai alcançar S1. Então, seguindo aquela nossa ideia de que o objetivo era anunciar N13 e N14 para a internet,
O AS1, ele vai descobrir sobre N13 e N14, porque os vizinhos contaram para os vizinhos, os vizinhos para os vizinhos, os vizinhos para os vizinhos, até chegar em S1. E ele vai descobrir que ele consegue chegar em N13 e 14, tanto a partir dessa conexão, dessa seção com a S2, ou a partir dessa seção, dessa conexão com a S3. E a partir de S2, o caminho seria, então, a S2, a S5 e a S6 para chegar nas redes 13 e 14. Seria um caminho, então, com 3 hops, né? Então, eu tenho um hop, desculpa, por AS2, eu tenho um hop para S2, eu tenho um hop aqui para AS5 e eu tenho um hop aqui para AS6. E ele também vai descobrir, eu vou mudar a cor da caneta, ele também vai descobrir que ele consegue chegar também naquelas mesmas redes usando o caminho fornecido por AS3, que ele aprendeu por AS3, e daí o caminho seria, eu preciso ir por AS3 primeiro, daí eu preciso ir por AS4, AS5 e AS6. Então, AS3, AS4, AS5 e daí AS6. Tá? Então, puramente do ponto de vista do BGP, o caminho via S2 possui 3 hops e o caminho via AS3 vai possuir, então, 4 hops. São os hops azuis aqui. Então, ele consegue decidir, ele já tem informações suficientes para decidir qual possivelmente é o melhor caminho para N13 e N14. Se tudo estiver normal e eu estiver usando uma decisão puramente técnica, é bem possível que o AS1 vai escolher o menor caminho como sendo aquele com o menor número de hops. Mas lembre-se que o BGP ele é um protocolo baseado em políticas. Então, a gente vai chegar nessa parte mais para o final da aula, mas as políticas de configuração do BGP, elas têm um papel importante. Então, uma eventual política, ela poderia ter uma prioridade sobre os hop counts. Então, não necessariamente eu vou pegar o menor caminho, mas eu posso usar uma política mais customizada. Quando esses caminhos são anunciados, a gente vai ver isso em seguida, um conjunto de atributos é anunciado também. E entre os atributos, eu tenho atributos como a S-Path, que vão definir precisamente qual é esse caminho. Essa anotação aqui ficou um pouco abstrata, mas quando a gente vê o formato das mensagens de anúncio, a gente vai ver que eles têm um S-Path bem definido. E um outro ponto que eu queria destacar é que esse path que é anunciado junto com o prefixo que eu quero alcançar, o path me permite detectar loops. Então, se um roteador dentro de um AS vê o seu próprio AS number dentro de um path, ele não vai fazer o anúncio, ele vai rejeitar aquele anúncio, de forma que ele evite criar um loop dentro do AS-Path. Então, isso é uma característica bastante importante para o BGP e muito importante para o roteamento da internet. Então, eu poder evitar esse tipo de loops. Então, alguns pontos que eu queria destacar nesse slide. Eu destaquei 3 pontos principais. Tá? A alcançabilidade ela é alcançada através de toda a internet, porque um AS anuncia para os seus vizinhos, o vizinho anuncia para os seus vizinhos, os vizinhos para os vizinhos, os vizinhos para os vizinhos. Tá? Então, eventualmente, todo mundo vai ficar sabendo. Ele é um protocolo, portanto, que ele segue aquele modelo do gossip, da fofoca, de forma bastante semelhante ao RIP. O RIP, que a gente viu na aula passada, ele era um protocolo onde os vizinhos propagavam as informações. Aqui também, eu tenho os vizinhos propagando informações e, eventualmente, essas informações vão alcançar os extremos da internet. Ele se parece um pouco com o RIP também, no sentido que o RIP ele propagava os distance vectors, que eram as distâncias que eu tinha para um determinado destino.
Só que aqui no BGP eu propago path vectors. Ele é muito parecido com o distance vector, só que eu propago o caminho inteiro. E a vantagem do path vector, então, é para evitar que loops aconteçam. Certo. Um outro ponto interessante do BGP, que eu acho que vale a pena destacar aqui, é que, por exemplo, digamos que agora eu vou colocar meu foco em N1. Tá? Eu vou mudar minha caneta aqui. Tá? Vou mudar minha caneta para o vermelho. Digamos que eu quero ter meu foco aqui em N1. E se eu sei que o N1 ele pertence a esse AS1, quando esse N1 for anunciado, então eu estou anunciando essa rede aqui para algum outro ponto da internet, está sendo anunciado. E o AS2 for propagar esse anúncio, digamos agora que o AS2 vai propagar esse anúncio, então eu anunciei a N1 a partir do S1, eu propaguei para o S2, e agora o S2 vai propagar esse anúncio. A pergunta é, poderia o S2 simplesmente anunciar esse path vector, dizer, a partir do S2, se o tráfego for roteado para o S2 sabe como mandar para N1? E a resposta é não. Então, quando o AS2 recebe esse anúncio, ele não pode simplesmente propagar essa informação dizendo, olha, a partir do S2 você chega em N1. Ele precisa dizer explicitamente que a partir do S2, e daí então chegar no S1, daí é possível acessar a rede N1, com o prefixo IP N1. Caso contrário, se eu não tivesse o AS1 explicitamente definido no path vector e eu assumisse implicitamente, isso ia sugerir que o N1 ele sempre pertence ao Autonomous System 1. Tá? Então, se eu não tivesse o AS1 explícito no meu path vector, eu teria que implicitamente sempre assumir que essa rede N1, ela, de uma forma subentendida, ela pertence a S1. Mas isso não é bom porque eu quero flexibilidade. Em muitos casos, acontece de um prefixo IP que era anunciado por um Autonomous System passar a ser anunciado por outro Autonomous System. Isso acontece especialmente, por exemplo, em situações em que uma empresa faz uma fusão com outra empresa, ou uma empresa adquire outra empresa e, consequentemente, o seu Autonomous System e o seu ESP. Então, em muitos casos, eu quero que um endereço IP ele possa ser anunciado, talvez, ora por um Autonomous System, ora por outra AS. E se eu deixasse essa informação implícita, eu não poderia fazer isso. Então, eu quero flexibilidade para que uma rede ela possa ser deslocada para um outro AS. E outro ponto é que se eu deixasse essa informação aqui implícita, eu perderia a habilidade de detectar loops em algumas situações. Tá? Então, a gente explicitamente define como o primeiro componente do path vector o Autonomous System, onde essa rede aqui está colocada. Bom, um outro ponto que eu queria destacar é que o BGP ele fornece uma possibilidade bastante rudimentar para que eu possa fazer engenharia de tráfego. Tá? Então, digamos que, por exemplo, eu quero que o AS1 ele tem uma certa preferência para que ele receba caminhos, digamos, por... Se ele está se comunicando com S4, ele tem alguma preferência de receber caminhos por essa rota, tá? Ao invés de usar essa outra rota aqui que eu vou destacar numa outra cor. Então, eu vou destacar essa outra rota aqui para a S1. Tá? Então, digamos que o AS1 aqui, ele prefere que a rota vermelha seja usada quando o S4 se comunicar com ele. Por exemplo, tá? Então, o BGP ele fornece uma forma para que um AS ele possa, de certa forma, enganar ou contar uma mentirinha sobre o caminho a ser usado para chegar nele. Nesse caso, o AS1 ele poderia
contar essa mentirinha repetindo o AS number dele várias vezes no path vector quando ele anunciar para o AS2. Então ele vai se anunciar por S2 dizendo que o path vector é S1, só que ele vai repetir a S1 e vai repetir a S1. E essa informação é o que o AS2 vai aprender. Para o AS3, ele vai simplesmente dizer, olha, a partir de S1 tu chega nas redes que tu quer, N1, N2 e N3. Depois que acontecer o prepending, o que vai chegar no AS4 vai ser, do AS2, o que vai chegar vai ser AS2, que é o prepend do AS number, e AS1, AS1 e AS1, que é aquela mentirinha que o AS1 contou. E o que vai vir de AS3, o que vai vir por esse caminho, vai ser AS3 e AS1, que é de fato a rota real. E o ponto é, o que o AS4 vai escolher? Do ponto de vista, de novo, as políticas elas sempre podem sobrepor uma decisão técnica, mas do ponto de vista puramente técnico, o AS4 ele vai escolher a rota de menor caminho. E ele vai descobrir que por essa rota vermelha, ele tem um hop count de 2, que é chegar no S3 e depois do S3 chegar no S1, que é essa rota aqui. No entanto, ele vai também aprender essa rota para o AS1, só que via S2. Só que essa rota via S2, ela vai ter um hop count de 4. AS2, S1, S1, S1. Então ele vai ignorar essa rota e vai usar a rota que passa por S3. Tá? Então, de novo, obviamente eu estou considerando aqui que existe uma decisão puramente técnica, mas as políticas elas podem influenciar. Mas mesmo usando uma decisão puramente técnica, é possível, então, criar uma engenharia de tráfego usando esse artifício do BGP, que seria, então, a repetição dos AS numbers. Certo? Bom, a gente vai agora passar para um ponto bastante importante do BGP, que é a distinção entre o que é chamado de External BGP e Internal BGP. Tá? Então, por enquanto, a gente só se focou nessa troca de informações entre AS. Tá? Só que o BGP ele também pode ser usado para citar conexões ou sessões BGP entre BGP speakers dentro do mesmo AS. Tá? Então, vamos pegar, por exemplo, essa conexão entre esse BGP speaker nesse AS e essa conexão entre esse BGP speaker nesse AS, isso aqui é claramente uma sessão de BGP externo, porque ela cruza a fronteira entre diferentes AS. Então, sempre que eu tiver uma sessão BGP que cruza a fronteira de dois AS, ela é chamada de External BGP. Tá? Eu tenho uma outra aqui, por exemplo. Aqui eu tenho um gateway, eu tenho um roteador BGP, que ele se comunica com o roteador BGP nesse AS aqui. Então, isso aqui também é uma sessão de External BGP. E aqui também eu tenho esse roteador 6, que ele estabelece uma sessão com esse BGP speaker, e essa aqui, então, é uma sessão de External BGP também. Então, essas sessões entre BGP speakers de AS diferentes, elas são chamadas de External BGP. No entanto, eu também posso usar roteadores BGP que estão dentro do mesmo Autonomous System para trocar informação. Tá? E esses roteadores, eles vão trocar esse tipo de informação usando, então, algo chamado Internal BGP. Então, por exemplo, eu tenho dois BGP speakers dentro do mesmo AS. Esses BGP speakers, eles vão trocar informações usando Internal BGP. E a ideia é que vai existir uma conexão par a par entre todos os pares de Internal BGP speakers dentro de um AS. Então, se aqui eu tenho
eu tenho 3 quadradinhos aqui, esse BGP speaker, esse BGP speaker e esse BGP speaker, 3 BGP speakers dentro de um AS, eles vão estabelecer uma conexão peer-to-peer entre eles todos. Então, eu vou ter uma conexão aqui e, obviamente, eu vou ter uma conexão, mesmo que não exista um link físico entre eles, eles vão ter como rotear pacotes. Então, eu vou ter um link virtual entre eles, de qualquer forma, entre esses BGP speakers internos. Tá? Então, as conexões entre BGP speakers dentro do Autonomous System, elas usam internal BGP. Tá? Por que eu preciso disso? Porque roteadores de borda, eles precisam saber e rotear as informações que passam entre diferentes pontos desse Autonomous System. Então, se eu tiver uma informação de algum prefixo que chegou nesse roteador de borda, eu preciso propagar isso para outros pontos da internet. Então, eu preciso fazer com que o R5 ele comunique para o R4 que ele precisa propagar isso para outros pontos da internet. E, similarmente, ele precisa comunicar o R6 para que ele propague isso para outros pontos da internet. Então, dessa forma, o internal BGP ele tem um papel fundamental em auxiliar nessa conectividade, porque se não houvesse uma conexão entre o R5 e o R4, essa informação aprendida por R5 não seria propagada. Tá? Eu só ampliei a figura do slide passado, eu queria só detalhar alguns pontos dessa figura, só para deixar alguns elementos dela mais claros. Então, ela representa uma visão mais detalhada do que acontece dentro dessa coleção de Autonomous Systems. E eu tenho vários Autonomous Systems, então eu tenho aqui o 777, eu tenho o 888, eu tenho o 999 e eu tenho o 222. E cada Autonomous System tem uma série de redes internas. Tá? Eu tenho roteadores internamente no Autonomous System e eu tenho redes internas. Então, por exemplo, o 777, ele tem a rede N1, a rede N2 e a rede N3, certo? E eu também tenho roteadores que estão nas bordas desses Autonomous Systems, tá? E esses são os BGP speakers, tá? Então, no caso do AS777, esse aqui é um BGP speaker, o R2 é um BGP speaker. Tá? A gente diz que o R1 e o R3, eles são roteadores internos. Tá? E eu tenho, então, um BGP speaker aqui também, porque ele está na borda desse Autonomous System. Eu tenho um BGP speaker aqui também, porque ele está na borda desse Autonomous System com esse aqui. Então, o R5, como a gente viu, ele estabelece uma conexão eBGP com o R8. O R4, ele estabelece uma conexão eBGP com o R2. O R6 é um roteador de borda também. E ele estabelece uma conexão eBGP com o R12, que é um roteador de borda. Me desculpa, não é o R12. Não é esse aqui. É com o R11, que é um roteador de borda desse Autonomous System. Tá? Aqui não é. Tá? E o ponto é, o R4, esse roteador aqui, ele aprende sobre as redes, por exemplo, a rede N1 e a rede N2 e a rede N3 a partir do R2. Tá? Então, esses prefixos vão ser anunciados a partir do R2, vão ser anunciados para o R4, recebendo, então, um path vector. Tá? Mas, a partir daqui, como é que o R4 anunciaria isso para o resto da internet? Então, esse é o ponto que eu quis deixar claro no outro slide. O R4, ele aprendeu sobre N1, N2 e N3. Agora, como é que ele vai anunciar isso para o resto da internet? Entra aqui, então, o papel do internal BGP. Tá? O R4 ele vai anunciar via internal BGP as rotas que ele aprendeu para os outros roteadores que ele conhece, para os outros roteadores BGP que ele conhece dentro do mesmo Autonomous System. Então, de certa forma, a gente pode dizer que o R4, no momento que ele aprendeu essas redes que estavam aqui nesse Autonomous System, no momento que ele aprendeu sobre essas redes,
ele precisa, agora ele já aprendeu, ele precisa agora ensinar os outros roteadores BGP desse Autonomous System que ele aprendeu essas rotas. Então ele vai usar o IBGP para isso. Ele vai usar o IBGP, né? Lembrando que o IBGP ele é uma conexão par a par entre todos os BGP speakers de um Autonomous System. Ele vai permitir que o R5 e o R6 conheçam isso. E, a partir daí, o R5 e o R6, eles podem fazer o anúncio para outros Autonomous Systems pela internet. Então, o IBGP, ele vai ser necessário, ele vai ser requerido sempre que um Autonomous System tiver múltiplos BGP speakers. Então, no caso, esse Autonomous System aqui, o 777, ele só tem um BGP speaker. Então, ele não precisa de IBGP, ele não precisa de internal. O 999 só tem um BGP speaker, ele também não precisa de IBGP. Mesma coisa, o 222, ele só tem um BGP speaker, logo, ele não usa IBGP. Mas aqueles Autonomous Systems que possuem mais de um BGP speaker, esses sim precisam rodar o protocolo IBGP. Tá? Então, a gente pode dizer que o BGP ele funciona de diferentes escalas. Ele tem uma escala inter-autonomous system e uma escala intra-autonomous system. Mas agora aqui entra uma questão importante. Digamos que eu quero rotear tráfego dentro de um autonomous system. O que eu vou usar? Eu vou usar um protocolo intra-AS ou um protocolo inter-AS? Bom, se eu estou dentro de um autonomous system, certamente eu vou usar um protocolo intra-AS. Mas o ponto é, eu vou usar um protocolo intra-AS como aqueles que a gente já tinha visto, por exemplo, o SPF, ou vou usar, por exemplo, o internal BGP? Tá? E a resposta é, eu vou usar um protocolo como daqueles que a gente já tinha visto para intra-AS, como o SPF. Então, digamos que, por exemplo, um host nessa rede N3, ele quer chegar num host nessa rede N1. Então, certamente ele não vai usar BGP para isso. Tá? Ele vai usar um OSPF para conseguir chegar num host, num IP que está nessa subrede aqui N1. Tá? Não teria por que usar BGP. BGP não faria nenhum sentido aqui. Da mesma forma, se eu tiver um host aqui nessa rede N6 que quer se comunicar com um host aqui nessa rede N4, novamente, eu não vou estar usando uma conexão internal BGP para isso. Não é para isso que o IBGP serve. Eu vou estar usando um OSPF que roda dentro desse Autonomous System e que vai me permitir alcançar, a partir dessa rede N6, chegar num host nessa rede N4. Então, eu fiz esse comentário para deixar claro que o IBGP, ele não substitui um protocolo de roteamento intra-S. Eu ainda preciso de um protocolo específico para um roteamento intra-S. O IBGP, ele só serve como uma forma de construir uma ponte para que as informações elas possam trafegar entre os AS. Ele constrói uma ponte para que eu possa propagar os anúncios entre os AS. Tá? E um último comentário sobre essa figura é que um roteador BGP, por exemplo, esse R2, ele não propaga as informações que ele aprende para os roteadores internos, por exemplo, R3 e R1. Então, o que o roteador R2 aprendeu sobre a topologia da internet, sobre os caminhos para chegar em determinadas rotas, ele não propaga para R3 e para R1. Tá? R3 e R1 não conhecem nada sobre rotas para chegar, através de um SPF, para chegar numa outra rede externa. Ao invés disso, o roteador R2 ele vai ser conhecido como o Default Gateway. Ele vai ser o Default Gateway para todos os prefixos externos que hosts aqui nessas redes quiserem acessar. Então, quando hosts aqui nessas redes quiserem acessar um prefixo externo, eles não vão saber como fazer, mas eles vão saber como chegar no Default Gateway.
E esse default gateway, ele possui informações de roteamento que permitem, então, alcançar redes externas. Certo. Eu tenho um último comentário sobre essa questão de external BGP e internal BGP, que são duas regras importantes que devem ser obedecidas por todos os BGP speakers, e elas determinam, então, o escopo de operação do sistema BGP. Vamos pegar, por exemplo, o R5. Vamos pegar esse roteador R5, tá? Que é um roteador que ele conversa eBGP com o roteador R8 e ele conversa eBGP com os roteadores R4 e R6. Né? Eu tenho essa topologia interna aqui e ele também, deixa eu mudar a cor da caneta, e ele também fala eBGP com R8. Certo. Então a pergunta é, o que ele pode fazer? Tá? E o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer é determinado por essas duas regras. Tá? E as duas regras são as seguintes. Um BGP speaker, tá pegando, por exemplo, R5, ele pode anunciar prefixos que ele aprendeu ou a partir de eBGP para algum vizinho via eBGP. Então, por exemplo, o que ele aprendeu de R8 através do eBGP, ele pode anunciar para os vizinhos internos via eBGP. E ele também pode fazer o seguinte, o que ele aprendeu de um eBGP speaker, ele pode anunciar para um eBGP speaker. Então, o que ele recebeu, o que o R5 recebeu via eBGP, Internal BGP, ele pode anunciar usando External BGP. Então, em resumo, simplificando, o que ele aprendeu via eBGP, ele pode anunciar via Internal BGP. E também o que ele aprendeu via Internal BGP, ele pode anunciar via External BGP. Isso é o que ele pode fazer. Agora, o que ele não pode fazer? Tá? O que um eBGP como o R5, por exemplo, não pode fazer? Ele não pode anunciar prefixos que ele aprendeu de um eBGP speaker para outro vizinho dentro do mesmo AS eBGP speaker. Então, por exemplo, um anúncio que R5 aprendeu de R4 via Internal BGP, ele não pode anunciar via Internal BGP para R6. Ele não pode fazer isso. E a razão para isso é para evitar loops. Tá? E essas são as duas regrinhas, então, bem simples, que determinam o comportamento dos BGP speakers e o que eles podem fazer e o que eles não podem. Tá. A gente vai falar brevemente agora sobre os tipos de mensagens trocadas usando o BGP, e essas mensagens são trocadas sobre uma conexão TCP. Tá? Então, a primeira mensagem, provavelmente a mais importante, é a mensagem de open. Ela funciona como um hello, e ela serve para abrir, estabelecer uma sessão BGP sobre uma sessão TCP que já foi aberta. Então, a gente pode pensar na sessão TCP, que foi previamente aberta, como fazendo um handshake em nível de rede. E a mensagem open, ela serve para fazer um handshake em nível de aplicação. Tá? Ela estabelece uma sessão BGP sobre uma conexão TCP, onde as partes trocam, por exemplo, o número de versão do BGP, o S-number e outras informações necessárias. Uma outra mensagem importante é a mensagem de notificação, que serve para que eu encerre uma conexão BGP de forma graciosa. Tá? Então, se eu preciso, por exemplo, desligar um roteador BGP, é importante que eu use essa mensagem para que eu graciosamente permita que outros roteadores BGP saibam que esse roteador está encerrando a atividade. Isso é importante para evitar, por exemplo, instabilidade de rotas na rede. Se eu não fechar essa conexão graciosamente, eu poderia causar algum tipo de instabilidade. E um outro ponto, uma outra mensagem também importante é o Keep Alive. Tá?
E a ideia é a seguinte, as conexões BGP, elas se mantêm abertas durante um longo período. E é possível que nem sempre haja mensagens a ser trocadas entre os speakers BGP. Então, é possível que eu não tenha nenhuma atualização de rota para enviar durante algum tempo. Só que para manter a conexão aberta, é necessário, então, que eu periodicamente envie um keep alive, que geralmente é um valor bastante pequeno, tá? Seria, por exemplo, então, 1/3 do tempo que uma conexão seria normalmente mantida aberta. Ele serve como um heartbeat para informar que essa conexão, apesar de não estar sendo usada para trocar informações de rotas, ela deve permanecer aberta. Tá? E, vistas essas 3 mensagens, a gente pode ir agora para as mensagens que são realmente importantes. Tá? Certamente, a principal mensagem do BGP é a mensagem de update, que serve, então, para que eu possa informar rotas que o meu AS aprendeu. Essa é a função principal. Então, se eu descobrir alguma coisa nova, por exemplo, eu descobri uma nova rota ou uma nova rede, um novo prefixo, eu vou usar o update para anunciar isso. Ele funciona numa espécie de um push mode. Eu empurro isso para os meus vizinhos. E a outra mensagem também bastante importante é a mensagem de route refresh. Tá? E ela serve da seguinte forma. Caso um roteador tenha recém-entrado na rede, tenha recém-reiniciado, ele pode usar essa mensagem para pegar informação dos seus vizinhos para que ele rapidamente saiba como alcançar prefixos da rede. Ele pode pedir para o vizinho dele, olha, eu quero saber tudo o que tu sabes sobre os prefixos da rede e rapidamente reconstruir a sua tabela de roteamento. Então, enquanto que o update ele é um push, no sentido que tu empurra as rotas para os vizinhos, o route refresh ele é um pull, que tu pode usar isso para pegar informações dos teus vizinhos, BGP speakers, e reconstruir rapidamente a tua tabela de roteamento. Tá? E acompanhando as mensagens, em particular acompanhando a mensagem de update, há uma série de atributos. Atributos que são parte do anúncio da rota. E eles contêm informações específicas sobre a rota e eles são distribuídos junto com as rotas. Então, tem uma série de atributos que eu vou passar brevemente por eles, tá? O origin, ele é um atributo que ele identifica qual o mecanismo que foi usado para que aquele prefixo IP ele tenha sido descoberto ou inserido no BGP. Então, como que aquele prefixo IP ele chegou no BGP? Foi através de um Inter Gateway Protocol, por exemplo, foi através de um SPF, ou foi através de um EGP, que é um Exterior Gateway Protocol que já está em desuso, não se usa mais, ou foi algo, por exemplo, informado estaticamente para o BGP via um administrador da rede. Isso se dá o nome de incomplete. Então, ele só define como que um determinado prefixo IP chegou no BGP no início, qual foi a origem daquele prefixo IP. Um outro atributo importante é o SPAF. Tá? Esse provavelmente é o mais importante. Tá? Ele define a sequência de AS numbers que identifica, então, os AS que compõem a rota que eu vou utilizar para chegar no determinado prefixo. E a cada vez que um anúncio ele passa de um AS para o outro, o AS number daquele Autonomous System ele é adicionado quando ele cruza a fronteira por um outro Autonomous System. Então, um exemplo aqui, por exemplo, digamos que eu tenho esse AS number 65101 e ele está anunciando esse IP, esse prefixo IP 10500/16. Tá? Ele vai anunciar isso via 2 saídas que ele tem, e o que acontece é que o ASPath, num primeiro momento, ele tem só o AS number do Autonomous System que possui essa rede, que possui esse prefixo IP. Mas a cada vez que esse anúncio cruza por um novo AS, então ele cruzou pelo final 102. Então, isso é prepended, isso é adicionado ao início da lista, e agora o SPF é final 102 e daí final 101. E daí quando esse anúncio
cruzar, por exemplo, o Autonomous System com o final 103, isso vai ser prepended no início do ASPath. E agora vai ser, então, final 103, final 102, final 101. Tá? Então, a ideia é sempre ir adicionando o AS Number a cada vez que tu cruza a fronteira de um AS Number. E isso, certamente, é o atributo central de uma mensagem de update. Tá? Um outro atributo importante é o next hop. Tá? Ele identifica o endereço IP do próximo hop, do próximo roteador que tu consegue usar para chegar num determinado prefixo IP. Então, se eu pegar esse desenho, por exemplo, anterior aqui, esse AS65101, ele definiria aqui um roteador, tá? Que seria o hop que deve ser utilizado para que outros AS consigam chegar no 65101. Então, junto com esse anúncio, esse AS number aqui, 65102, ele recebeu o ASPath e o endereço IP desse roteador, que é o next hop para ele. Então, ele sabe que se ele quiser chegar no AS 65101, ele precisa fazer isso via esse next hop aqui. Tá? Então, ele é o endereço IP que identifica o next hop para chegar naquele prefixo IP na mensagem de update. Um outro atributo é o Multi-Exit Discriminator, ou chamado de MED também. Então, por exemplo, se um Autonomous System ele tem múltiplos links externos para um vizinho, ele pode indicar um valor de MED diferente. Então, se ele tiver múltiplos links externos, ele pode indicar um determinado MED e a saída escolhida vai ser aquela que tiver a menor métrica do MED. Tá? Essa vai ser a preferida. Tá? Então, nesse diagrama, por exemplo, o AS com final 516, ele tem dois links externos para o AS 617. Então, ele pode anunciar essas rotas, né, para chegar nessa rede, usando dois MEDs diferentes. Olha, tu pode chegar nessa rede aqui com 10.16.00/16 com MED 10, ou tu pode chegar nela com MED 50. E a ideia é que a rota que tiver a menor MED, a menor métrica nesse atributo MED, vai ser escolhida. Tá? Então, nesse caso, o 617, ele utilizaria essa rota aqui para chegar no 516. Tá? Um ponto importante é isso aqui, tá? Esses atributos MED, eles não podem ser propagados. Tá? Eles não podem ser propagados adiante. Então, se eventualmente o 617 ele anunciar essas rotas para outros AS, obviamente não faria sentido incluir o atributo MED. Então, ele só faz sentido nessa conexão entre dois AS. Quando essa rota aqui for propagada mais adiante para a internet, esse atributo vai ser, então, ele vai ser removido. Certo? E um último atributo é o Local Path. Tá? E ele é usado internamente dentro de um Autonomous System para selecionar qual é o BGP Speaker de saída que ele vai usar. Tá? Então, dentro do Autonomous System, eu posso setar um Local Path para dizer, olha, eu quero que o tráfego aqui, esse meu tráfego aqui desse Autonomous System, ele saia ou por esse BGP Speaker ou por esse. E daí, nesse caso, a gente escolhe o higher value, o valor mais alto. Tá? Então, um exemplo, por exemplo, eu tenho aqui, eu aprendi o caminho para a rede, eu estou focando aqui na rede 10.17.00.16. Eu aprendi esse caminho via R1, né, porque ele passou por AS 64.521 e chegou aqui. E eu também aprendi esse caminho para essa subrede via
o AS 64.822. Então, eu aprendi 2 caminhos para ele, chegando aqui pela minha rede. E o que eu posso fazer agora internamente é informar os meus roteadores que o BGP Speaker de saída ele deve ser um determinado roteador, o R1 e R2. E no caso vai ser aquele com a maior métrica, então vai ser aquele com a métrica 50, porque esse aqui tem local path 50 e esse aqui tem local path 10. Então sempre que o R3 quiser rotear um tráfego, ele vai preferir essa rota de saída via R1. Deixa eu dar um detalhe aqui, sempre não. A gente vai ver logo em seguida que boa parte da operação do BGP é baseada em políticas. Mas se eu considerar puramente a local path, daí sim o R3 teria como preferência o BGP Speaker de saída que está no R1 e não aquele que está no R2, porque o que está em R1 tem um local path maior. Certo? E esses são os atributos, então, utilizados quando tu propaga uma rota no BGP. Agora, sabendo esse funcionamento da operação geral do BGP interno e do externo, das mensagens do BGP e dos atributos, a gente pode finalmente, então, discutir como é que funciona a seleção de rotas ou a seleção de caminhos dentro do BGP. Então, como é que um roteador ele vai escolher um caminho ou outro caminho? Eu só queria destacar que essa aqui é a versão simplificada, tá, dessa ideia, desse path selection. Então, assumindo que um roteador ele pode aprender mais de uma rota para um determinado destino, ele precisa escolher. O processo de escolha simplificado é o seguinte: o que vale primeiro é o local path ou alguma política interna do roteador. Tá? Então, sempre que um administrador humano configurar alguma política interna, isso vai ter preferência. Tá? Bom, assumindo que eu tenho mais de uma opção, o segundo critério é o shortest S-path. Tá? É o critério técnico, aquele em termos do número de hops. Tá? Assumindo que eu tenho mais de uma opção a partir disso, a ideia é escolher o next hop que está mais perto. Tá? E eu queria destacar aqui que esse next hop que está mais perto, tu faz essa escolha, usando algo chamado Hot Potato Routing, que é basicamente escolher o gateway local no teu AS, que tu consegue chegar mais rapidamente para despachar o teu tráfego para um outro AS. Tá? A ideia de escolher o gateway de saída mais próximo dentro do teu AS, o mais próximo, com o menor número de hops, para despachar o tráfego para fora do teu AS, é que tu quer o mais rapidamente te livrar desse tráfego, tirar esse teu tráfego o quanto antes do teu AS. Tá? Por exemplo, para consumir menos recursos dentro do teu AS, tu quer tirar ele. E daí vem a analogia de hot potato, de batata quente. É como se o tráfego que tu tem, ele fosse uma batata quente na tua mão e tu quer tirar ele o mais rapidamente do teu AS. Tá? Então, ele é um algoritmo que ele é um algoritmo, a gente pode dizer que ele é um algoritmo selfish, ele é um algoritmo egoísta, porque ele não leva em conta, por exemplo, se o caminho end-to-end vai ser maior. Ele só leva em conta que tu vai tirar o tráfego o mais rápido possível de dentro do teu AS. Então, ele não se preocupa com o interdomain cost fim a fim. Tá? Por isso, essa é uma escolha que vem um pouquinho mais abaixo na lista de preferências. Dadas essas escolhas, se tu ainda tem empate entre mais de uma rota, daí tu usa algum critério adicional, por exemplo, usar o identificador de algum roteador, tá? Um BGP identifier de algum roteador, para usar como critério de desempate. Tá? Então, poderia ser então esse critério artificial de desempate. Bom, esse é o processo de seleção simplificado. Tá? Eu vou deixar como referência nos slides o processo de seleção completo, que é o processo real. Ele é um pouquinho
mais sofisticado que esse processo simplificado que tem apenas 4 passos. O processo de seleção completo, ele usa alguns outros identificadores, tá? Ele pode usar o identificador de origin também, ele pode usar o identificador MED, que a gente viu agora há pouco, ele usa o local pref também, ele usa o SPF, ele usa uma série de atributos, perdão, ele usa uma série de atributos e uma série de decisões que tornam esse path selection um pouquinho mais sofisticado que o path selection que a gente viu no slide anterior, que é a versão simplificada, que é geralmente aquela que a gente coloca nos livros textos. Mas olhando a especificação do BGP, ela é um pouquinho mais sofisticada, que eu deixo aqui como uma referência, então, para quem tiver maior interesse. Certo? E agora eu vou para a última parte dessa aula, que é o último slide, na verdade, que ele fala um pouquinho sobre a importância das políticas de roteamento no BGP. Tá? Que são as políticas de import e export. Tá? Então, eu vou tomar como referência um roteador BGP que está nesse Autonomous System aqui. Tá? Ele está no Autonomous System AS64701. Tá? Então, ele está conectado a uma série de Autonomous Systems à esquerda dele e ele está conectado a uma série de Autonomous Systems à direita dele. E eu posso configurar para que esse BGP Speaker ele lide com anúncios que ele recebe. Então, como é que ele vai lidar com anúncios que ele recebe e o que ele vai fazer com esses anúncios? E o que ele vai anunciar a partir dele. Então, a gente chama isso de Import Policies e Export Policies. Então, Import Policies é o que ele vai fazer com os anúncios que ele recebe, que ele aprende. Tá? E Export Policies é o que ele vai fazer quando ele for propagar esses anúncios. Tá? Export. Tá? Então, em outras palavras, o import é para dizer o que eu vou fazer com o que eu aprendi dos AS e o export é o que eu vou fazer, o que eu vou aplicar quando eu for anunciar o que eu aprendi, quando eu for passar adiante. E eu posso configurar os roteadores BGP, no caso, então eu posso configurar esse roteador BGP aqui, e eu digo o operador humano pode fazer isso, um administrador de rede, ele pode configurar para que esse roteador BGP ele atenda certas políticas de import ou de export. Então, eu posso permitir que um operador humano ele estabeleça critérios muito diferentes dos critérios técnicos de roteamento. Eu posso colocar ali preferências ou informações ou relações de negócio que eu quero que sejam satisfeitas entre essas. Tá? Então, lembre-se que no critério de escolha de um caminho, a preferência sempre cai sobre a policy decision. Tá? Então, seja lá o que o administrador da rede decidiu colocar naquele roteador BGP, isso vai ter preferência, por exemplo, sobre o SPF, sobre os hop counts. Então, o papel das políticas é muito importante no BGP. Tá? Então, lembre-se que os Autonomous Systems eles podem estabelecer relações de peer e relações de negócio com outros Autonomous Systems, e eu posso, então, usar políticas para definir essas relações de negócio. Né? Então, por exemplo, eu poderia usar uma Import Policy, por exemplo, para não aceitar nenhum acesso a um determinado faixa de endereços IP, um determinado prefixo de um determinado AS. Ou poderia, por exemplo, dar preferência. Então, se eu tenho o 617 e 816, então eu poderia dar preferência ao tráfego de algum deles em relação ao outro. Por quê? Porque eu tenho um acordo com aquele Autonomous System e eu prefiro dar preferência para aquele Autonomous System. Ou posso aceitar todo o resto. Ou eu posso, por exemplo, decidir que eu não quero, uma outra import policy decidir, eu não quero anunciar certos prefixos. Então, isso que eu aprendi, eu quero simplesmente ignorar.
eu vou ignorar o que eu aprendi, ou certas coisas que eu aprendi, e não vou mandar adiante, tá? Então, isso poderia ser visto, na verdade, como uma export policy. Então, eu posso decidir, por exemplo, não propagar algumas coisas, ou posso não propagar algumas coisas para certos pares. Então, eu poderia decidir, eu posso ter um export seletivo, uma política de export seletiva que diz, olha, eu vou propagar certas coisas, mas não outras coisas. Tá? Um outro ponto que seria interessante, eu posso ver isso como uma export policy, é o seguinte, eu tenho uma série de prefixos sendo anunciados, né? Eu tenho, então, o 10.5.160.0/19, eu tenho 10.5.192.0/19, eu tenho 10.5.244.0/19 e eu tenho 10.5.1280/19. O que eu poderia fazer nesse BGP Speaker é, em vez de anunciar esses 4 prefixos com 4 anúncios separados, eu poderia agregar esses prefixos num /17. Tá? E esse /17, então, ele incluiria todos esses subredes. Então, isso é algo bastante comum também. Em vez de fazer 4 anúncios distintos, de 4 prefixos IPs distintos, eu agregaria num único IP. E isso, por exemplo, pode ser parte de alguma política. Tá? Então, eu queria só deixar destacado que políticas, e essa tem que ser a mensagem final dessa aula, políticas têm um papel muito importante no BGP. E o BGP, muitas vezes, ele é conhecido, ele é chamado de um protocolo de roteamento baseado em políticas, porque as políticas, no final das contas, elas vão sobrepor qualquer outra decisão. Bom, com isso, eu encerro essa aula de hoje. Está aqui o material para estudo sobre a aula, e eu encerro por aqui.